Graça e paz. Amém? Irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Dentro desse assunto, nós ainda estamos trabalhando a provisão que o Espírito faz de liderança para o povo de Deus. Só que agora nós vamos para a realeza, para a monarquia. Vamos ver a obra do Espírito provendo reis para o povo de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 14, já que vamos começar essa temática da provisão de reis para Israel a partir de Saul. Eu quero então ler com os irmãos um texto que fala sobre Saul. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pelos louvores, obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez nos prostramos diante de Ti, implorando, dá-nos iluminação no coração, nos faz ver estas verdades, Senhor, com as nossas afeições, amando a Tua palavra, Senhor, a fim de que este amor à Tua palavra produza ódio ao pecado e uma vida cada vez mais consagrada a Ti e que reflita a Tua glória. Nos assiste neste sentido, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos agora diante do início da realeza ou monarquia em Israel. Um começo singular, é claro, um começo com seu devido destaque. Afinal de contas, até aqui Deus foi levantando líderes, e nós vimos isso, mas agora a coisa é diferente, porque vamos ter uma nova modalidade de provisão divina de liderança. Afinal de contas, quando nós pensamos em realeza, quando nós pensamos em monarquia, estamos pensando em uma sequência de líderes para o povo de Deus, que vai envolver a coisa a nível de sangue, não é? Se antes Deus escolhia líderes sem esse vínculo familiar, vamos dizer assim, embora você tenha um Moisés e um Arão que são irmãos, mas depois você já tem um Josué, e depois vieram os juízes, combinando com Samuel, mas agora é coisa diferente, porque quando Deus escolhe um homem para ser rei, ele também está escolhendo os seus descendentes que vão lhe suceder, de forma que podemos compreender a partir disso que a escolha divina, neste sentido, irmãos, tem que ser uma escolha cuidadosa. Não que antes Deus não escolhesse líderes com cuidado, não é isso. A ideia aqui é que a partir de agora, Deus não está simplesmente escolhendo aquele homem, mas Deus vai estar escolhendo aquele homem e a sua descendência para serem líderes no povo de Deus. E se é assim, faz todo sentido que Deus, de fato, escolha esses homens, capacite esses homens e evidencie perante o seu próprio povo
que aqueles homens estão sendo gabaritados pelo próprio Deus para serem líderes. E aí nós temos agora dois desses homens que vão nos apresentar um contraste. O início da realeza aqui, no povo de Deus, tem um contraste com Saul e Davi. E o contraste que eu me refiro aqui não é simplesmente o contraste de que você tem duas monarquias diferentes. Afinal de contas, a coisa parece que vai engatinhar com Saul. Afinal de contas, quando Deus escolhe Saul, como eu disse, Deus estaria a princípio escolhendo a descendência de Saul. A coisa parece que vai começar com Saul, mas Saul falha e aí o reinado ou a dinastia é passada a outro homem, no caso Davi, e agora a coisa tem que recomeçar com Davi e naturalmente com os seus descendentes. Nós temos, portanto, aqui um contraste, uma diferença. Começou com Saul, mas não vai dar para continuar com Saul. Então Deus escolhe agora uma outra dinastia, ou para usar a expressão do Antigo Testamento, uma outra casa. Se nós pegarmos literalmente aí o hebraico, de fato a palavra casa, como ela aparece no hebraico, ela tem esse sentido de dinastia. Não é simplesmente, portanto, irmãos, um contraste de dinastias, mas quando nós olhamos para estes dois homens, nós temos um contraste de resultados. O fracasso. A derrota. A tragédia. O caos. O outro, o sucesso. O outro, a aprovação de Deus. O outro, Deus honrando. O outro, Deus dando uma continuidade tal que dele vem o Messias. Agora, a princípio, esse contraste entre Saul e Davi vai nos criar um problema. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um desafio. Afinal de contas, o padrão que nós encontramos em Saul é praticamente o mesmo padrão que nós encontramos em Davi. O que Deus faz por Saul é um padrão tal que Deus vai fazer a mesma coisa por Davi. E aí vem o problema. Afinal de contas, se Deus está fazendo a mesma coisa por um que fez pelo outro, se o que Deus está dando a um, Deus também vai dar ao outro, qual é a explicação para que Saul fracasse e Davi seja bem sucedido como rei, como líder no povo de Deus? Talvez a resposta pronta que nos vem à mente seja aquela ideia bastante popular, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E, na minha compreensão, há verdade nisso. Mas esta não é toda a resposta, ou toda a explicação que nos justifique a diferença entre o fracasso de Saul e o sucesso de Davi. Afinal de contas, o tratamento de Deus é o mesmo. E se nós dissermos que a resposta está em que Davi era um homem segundo o coração de Deus, então temos que bater palmas para Davi. E, irmãos, se tem uma coisa que a Escritura não faz, é dar mérito ao homem. A glória foi e sempre será de Deus. Portanto, eu posso concordar que parte da resposta está nisso, mas a essência da resposta não é essa. Não é o fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus que vai nos explicar
o porquê do fracasso do primeiro e do sucesso do segundo. Se essa não é a resposta no seu aspecto essencial, então qual é? A resposta, irmãos, é que não cultiva a continuidade da presença do Espírito de Deus e o outro cultiva a continuidade desta mesma presença. Em outras palavras, a explicação para o fracasso de Saul e para o sucesso de Davi é que é o Espírito de Deus, ou a presença do Espírito de Deus, que faz toda a diferença na hora do fracasso ou na hora do sucesso. É diante dessa resposta geral, olhando para a vida desses dois homens, destes dois reis em Israel, que nós queremos fazer duas perguntas a partir dessa resposta. Onde uma pergunta nós queremos responder hoje, olhando para Saul, e a outra pergunta queremos fazer na próxima semana, e olhar para a vida de Davi e encontrar resposta à segunda pergunta. A primeira pergunta é: o que aconteceu com Saul para que a presença do Espírito na vida dele, no ministério real dele, ficasse comprometida e, consequentemente, Saul fracassasse? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual foi a postura de Davi que preservou até o fim a presença do Espírito de Deus no ministério davídico? É essa segunda pergunta que queremos responder na próxima aula, ou melhor, na próxima ministração. E aí, irmãos, diante dessa primeira pergunta, o que aconteceu? Qual foi a postura de Saul que comprometeu a atuação do Espírito e, consequentemente, a sua dinastia, o seu ministério de rei? Para tentarmos responder a esta pergunta, queremos considerar o próprio padrão. O padrão de Deus, seguido tanto com Saul quanto com Davi. Quando nós olhamos para estes dois homens, irmãos, e buscamos detectar esse padrão, nós encontramos 4 elementos. Eu vou considerar um quinto elemento, mas esse quinto elemento, na verdade, não faz parte do padrão de Deus. É um acréscimo humano, mas que vai nos ajudar a perceber essa diferença entre o fracasso de Saul e o sucesso de Davi. Considerando então esses primeiros 4 elementos do padrão divino, seguido tanto em Saul quanto em Davi, em primeiro lugar, chamamos a atenção dos irmãos para o fato de que ambos, Saul e Davi, foram escolhidos por Deus. A coisa não acontece, irmãos, onde esses homens olham para a crise de Israel, o problema dos inimigos, a opressão das nações pagãs, no caso, por exemplo, os filisteus, e aí eles corajosamente tomam para si o governo, a liderança do povo de Deus e vão à frente. Definitivamente não é isso que está acontecendo. Deus graciosamente escolhe Saul, Deus graciosamente escolhe Davi. Segundo aspecto desse padrão é a unção. Deus unge tanto Saul quanto unge a Davi. E a unção aqui, os irmãos devem considerar, trata-se de uma cerimônia, ok? Trata-se de um ritual que tem um significado
e o significado daquele ritual não era difícil de compreender. A mensagem do ritual era que Deus estava capacitando aqueles homens para exercerem a chamada divina na vida deles. Deus os estava chamando, mas igualmente os estava capacitando, e isso representado pela cerimônia. Terceiro elemento desse padrão é a dádiva do Espírito, que é através de quem o próprio Deus concederá as capacidades, tanto para que Saul quanto para que Davi sejam reis. Aliás, eles são ungidos pela mesma pessoa, a pessoa do profeta Samuel. E o quarto elemento trata-se da demonstração pública da capacidade divina, quando esses dois homens vão à guerra. E aí, considerando esses elementos, que são os elementos divinos, nós temos a presença do quinto elemento, que definitivamente não tem nada de divino, é puramente humano, que é o pecado. Saul pecou, Davi pecou, e aí nós temos o nosso problema. Se ambos pecaram e Deus trata o pecado de Saul cortando-o da realeza, não haverá descendência de Saul no trono. E Davi também peca, mas permanece no trono. É que vem o nosso problema. Se ambos pecam, ambos mereceriam o mesmo tratamento, a mesma rejeição da parte de Deus. Só que um é destronado e o outro permanece. Então vem a pergunta: por quê? Quando nós olhamos para a vida de Saul, a resposta que nós temos é esta: Saul não tratou de cultivar a presença do Espírito de Deus. Isso é desafiador, irmãos, quando fazemos essa constatação na vida de Saul. Porque Saul começa bem. Saul, ao ser escolhido por Deus, é ungido por Samuel, é capacitado pelo Espírito, vai à guerra, ele junta Israel para ir à guerra, e ele é vitorioso. Então você olha assim e diz: caramba, Saul tem tudo para começar bem, e ele começa bem. E isso, gente, é muito assustador. Aquele homem começa, irmãos, tendo as aprovações de Deus, tendo a presença de Deus com ele. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que vai soar até herege, mas o evangelho é loucura, ok? Por favor, não esqueçam disso. Meus irmãos, às vezes é com a presença e com a aprovação de Deus, às vezes é com as ações de Deus a nosso favor, onde mora o perigo. Mas não pode ser. Se Deus está a meu favor, se Deus está intervindo, se Deus está comigo, se Ele está manifestando a sua presença, se Ele está fazendo coisas maravilhosas. No caso de Saul, ele ia à guerra e Deus ia com ele, dava vitória a ele, vitória a Israel. Como é que nisso tudo pode morar o perigo? É claro, irmãos, que não é nas ações de Deus em si que mora o perigo. O perigo mora na interpretação que o coração humano dá às intervenções de Deus ao nosso favor. No caso de Saul, ele entendeu que Deus estava com ele de tal forma
que Deus o havia escolhido e comunicado a sua aprovação divina a Saul, de tal forma que até mesmo extrapolar os limites de Deus, Saul o poderia fazer, porque afinal de contas, Deus está comigo mesmo. Exatamente isso que nós encontramos Saul fazendo. Mais uma batalha, agora contra os filisteus. Samuel está demorando, tem que se apresentar, oferecer o sacrifício, a fim de que Saul possa ir à batalha. Os filisteus são numerosos, estão se aproximando, a batalha não começa, não se dá início à estratégia militar, o povo está aglomerado, ficam com medo. Se os filisteus chegarem do jeito que nós estamos aqui, nós vamos morrer. O povo começa a dispersar, começa a se esconder. Saul, irmãos, em vez de olhar para o que Deus já tinha feito, como evidência de que Deus faria de novo na primeira batalha, assegurando a vitória, Saul fica com medo ao ver o povo se dispersando e diz: rapaz, como Deus está comigo, então eu vou fazer algo que está além do meu limite como rei. Eu vou dar uma de sacerdote. E aí oferece o sacrifício. Mal termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega: Saul, o que foi que você fez? Samuel, você estava demorando, Samuel, pois agora você acabou de pôr fim ao seu reinado. E aí, irmãos, você vê um homem que ouve aquilo dali e não faz muito caso. Rapaz, o homem que te ungiu acabou de te dizer que tu extrapolou o limite, que tu fez algo que não era da tua competência. Deus não te escolheu para ser sacerdote, Deus te escolheu para ser rei. Tu fosse além do que deverias, o teu reino foi ameaçado. E, irmãos, Saul, na boa, nada demais aconteceu, até que novo episódio, a ordem divina agora é para que Saul destrua tudo dos amalequitas, tudo, gado, o povo, inclusive o rei. E aí Saul novamente tem a oportunidade de obedecer a Deus. Qual é a postura dele? Quando Samuel chega: que mugido é esse que eu estou ouvindo? Porque nós aqui separamos o gado, separamos o melhor para o Senhor. Como é a história, Saul? Não está aqui, olha. Inclusive o rei também está vivo. Mas a ordem que Deus lhe deu não foi essa. Não, eu sei, Samuel, que a ordem foi essa, mas tu sabe como é, né? Eu preciso do povo. Não existe rei sem povo. E eu fiquei com medo do povo. Agora você acabou de dar fim ao seu reino. Agora você não é mais rei, no sentido de continuidade de dinastia. Não gostando do que houve, quando Samuel está se deslocando, Saul pega na sua orla, rasga-lhe a roupa, e imediatamente Samuel profetiza: assim como você fez com a minha roupa, o Senhor acabou de rasgar-lhe o reino e dar o seu próximo. E logo na sequência, Samuel vai ungir Davi. E aí você pensa, né? Poxa, foi o caos. Foi não, meu irmão, o caos ainda estava para vir. O caos na vida de Saul se encontra exatamente no texto que nós lemos de 1 Samuel. Não bastasse a desobediência de Saul, agora nós chegamos na consumação, porque o Espírito de Deus é retirado de Saul, e em lugar, Deus lhe dá um espírito mau, que vai atormentar Saul, que vai lhe deixar deprimido, que vai lhe desqualificar como rei. E aí a coisa vai cada vez mais de mal a pior.
Na sequência, o que é que nós temos? Nós temos o desafio de Golias. Quando nós chegamos no capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, a nossa compreensão normalmente é voltada para Davi, para aquele menino guerreiro, para a sua coragem, para a sua fé, para a sua ousadia, para a sua confiança em Deus. Está tudo correto, sem dúvida, todos esses destaques podemos fazer no texto. Mas há um outro destaque que, sem o contexto maior do livro, nós acabamos perdendo. E que detalhe é esse? Que percepção é essa do capítulo 17, da confrontação entre Golias e Davi, que nós podemos perder sem o contexto? É o papel de Saul, o papel que ele deixa de desempenhar. E aí, mais uma vez, nós nos chocamos, porque Saul começa muito bem. Quando nós lemos o início de Saul, irmãos, a maneira como o narrador vai colocando esse início, quando chega aos ouvidos de Saul, o que Naás está fazendo com a cidade de Jabes Betsalém, o Espírito de Deus se apodera de Saul. E essa linguagem é a mesma linguagem que se é usada em Juízes para descrever Sansão. Sansão, de longe, foi o mais poderoso dos juízes. A maneira como o narrador está descrevendo Saul, irmãos, é a maneira de pintá-lo como um novo Sansão. Só fazendo uma pequena correção, a cidade é Jabes Gileade. Os homens de Jabes Gileade que estão sendo humilhados, e isso chega aos ouvidos de Saul. Um novo Sansão, um Saul cheio de coragem. Aliás, quando o texto bíblico diz que Deus mudou o coração de Saul, a ideia é que Deus está tirando o coração de um homem que não passa de um fazendeiro, um homem pacífico, um homem na sua, um homem pacato. Deus está trocando esse coração de fazendeiro, irmãos, por um coração de guerreiro, de homem valente, de homem que vai à guerra, do homem que se arrisca. É esse Saul corajoso que começa como rei e ganha o respeito do povo de Deus. Mas agora que o Espírito de Deus se afasta dele e que Deus lhe dá um espírito mau, você tem um Saul morrendo de medo. Quando Golias faz o desafio, sabe quem devia assumir aquele desafio? Saul. Mas Saul está tão com medo dentro das suas calças de homem, que ele prefere comprar a coragem de algum idiota. Deixa eu ver se eu faço aparecer aqui algum idiota que tenha coragem de enfrentar este homem, coragem essa que eu possa subornar para que alguém faça o meu trabalho. É este Saul que passamos a ter medroso, fujão, que não cumpre a sua responsabilidade de rei, quando o espírito se afasta dele e vem o espírito mau. Aí você pensa, chegamos no máximo que Saul poderia chegar. Não, porque a partir de agora Davi vai ser o guerreiro de Saul, vai ser o general de Saul.
Davi, irmãos, vai à frente das batalhas que eram de Saul, ou pelo menos deveriam ser. Era o lugar que pertencia a Saul, mas agora Davi está à frente, ganhando as batalhas de Saul. E como se isso não fosse suficiente, Davi ainda toca a harpa para acalmar o coração atribulado de Saul. Mas esse homem, irmãos, está com a sua capacidade de rei tão comprometida, o seu juízo está tão comprometido, que ele olha para este homem que lhe traz alguma paz quando a constância é a perturbação, este homem que lhe traz vitórias, lhe ocupando o lugar, lhe poupando a própria vida. Afinal, quando um rei ia à batalha, ele corria risco. E de quebra ainda, este homem que lhe é genro. Sabe o que Saul faz? Ele se dispõe a matar Davi, lhe lançando uma lança, lhe arremessando uma lança, da qual Davi se desvia, e a partir dali Davi é um fugitivo da presença de Saul. E aí os irmãos já sabem como termina a vida de Saul, de forma trágica, de forma humilhante, na mão dos filisteus, morre e é decapitado, e tem o seu corpo e cabeça expostos. Quando nós olhamos então para esta história, irmãos, diante dessa pergunta, o que foi que Saul fez para comprometer a presença do Espírito de Deus? Eu quero considerar rapidamente algumas implicações que nos ajudam a entender como podemos responder a essa pergunta. Primeira dessas implicações, a diferença entre chamada e capacidade. Precisamos fazer diferença entre ser chamado por Deus e as capacidades que Deus dá por conta desta chamada. O problema está exatamente aqui, porque na condição de rei, chamado para ser rei, Saul entende que as capacidades lhe são agora inerentes. E embora seja verdade, irmãos, como já nós ouvimos popularmente, que Deus capacita aquele a quem Ele chama, capacidade é diferente de chamada. E neste sentido, o indivíduo continua chamado, sim, ele continua no ofício, vamos dizer assim, ele continua no papel que Deus lhe deu, mas não necessariamente com as capacidades que Deus lhe deu. Saul prova isso, irmãos, porque a capacidade de rei lhe foi tirada, embora ele continue oficialmente como rei, de tal forma que Davi teve pelo menos 2 ocasiões para matar Saul, e ele não faz, porque Saul é o ungido do Senhor. Agora, Saul evidencia até o fim que ele perdeu a capacidade de ser rei, embora continuou como rei até o fim da sua vida. Como nós precisamos, irmãos, fazer essa diferença em nossa vida. Não é porque Deus me chamou e me deu capacidades, que essas capacidades agora são automáticas. Essas capacidades precisam da presença do Espírito. E para que percebamos que precisamos do Espírito, mesmo chamados por Deus, temos que fazer essa diferença. Porque a continuidade das nossas capacidades na condição de chamados dependerá da presença do Espírito. Outra implicação que eu quero considerar com os irmãos é que o pecado compromete a presença do Espírito e, consequentemente,
a eficácia das capacidades que Deus nos dá com a presença do Espírito. Aqui está, irmãos, mais uma vez o problema de Saul. Ele não percebe, não só que as capacidades não lhe são inerentes, mas ele não percebe que as capacidades que ele tem para ser rei, um rei bem-sucedido, dependem da presença contínua do Espírito. E aí, por não perceber isso, Saul não vê problema em pecar. Ele sabe que está pecando. Tanto é que quando Samuel o adverte, quando Samuel fala do que ele fez, ele diz: olha, Samuel, eu pequei contra o Senhor, mas agora venha comigo aqui, venha perante as pessoas, me honre. Irmãos, não tem nada de arrependimento aí. Tá bom, eu pequei, mas olha, não foi grande coisa o que eu fiz. Eu simplesmente desobedeci a Deus. Como é a história? Você simplesmente desobedeceu a Deus? Não, Saul. Você comprometeu definitivamente a presença do Espírito em você. E, consequentemente, as capacidades para você ser rei. Irmãos, nós vivemos hoje uma cultura, eu já disse isso aqui, uma cultura do individualismo. É aquela ideia bem popular: você faz da sua vida o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Irmãos, ouvimos isso em novela, televisão, jornal. Preste atenção, por exemplo, aos crimes passionais. Considere os detalhes dos crimes passionais, como esse recente agora, do pai e da madrasta que mataram a criança de 11 anos. Quando você olha para esses crimes passionais, o que essas pessoas que cometem o crime estão dizendo? Estão dizendo: eu tenho o direito de ser feliz e ninguém pode me impedir. E se tentar me impedir, eu mato. O que nós temos aí, irmãos, é a evidência gritante de uma sociedade que valoriza cada vez mais o individualismo. Aliás, não só valoriza o individualismo, mas o individualismo lhe é direito. Não admita que ninguém comprometa a sua felicidade. Quando isso é levado aos extremos, irmãos, eu mato o filho, eu mato esposa, eu mato sogra. E aí vem a lista, né? Qualquer pessoa que estiver no meu caminho. Quando, como cristãos, trazemos isso para dentro da igreja, meus pecados dizem respeito somente a mim. Não, meu irmão. A partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, os seus pecados dizem respeito a todos nós. Porque você vai comprometer a atuação do Espírito Santo na sua vida. E se você compromete a atuação do Espírito Santo na sua vida, você compromete os papéis que você desempenha na igreja. Você compromete os papéis que você desempenha na família. Você compromete os papéis que você desempenha na sociedade. Não se iluda. Não existe, irmãos, pecado particular. Não existe pecado doméstico. Todo pecado, em alguma medida, ele é público. Todo pecado, em alguma medida, é relacional. Porque pessoas vão ser afligidas. Não é sem razão que quando Paulo descreve
o marido cristão, quando Paulo descreve a mulher ou a esposa cristã, quando Paulo descreve o filho cristão, os pais cristãos, ele diz que aquilo ali só pode ser vivenciado para aqueles que vivem cheios do Espírito. Portanto, irmãos, pecados ditos pessoais, particulares, domésticos, ocultos, comprometem a presença do Espírito em minha vida e, consequentemente, as capacidades que eu deveria estar exercendo em todas as chamadas e papéis que o Senhor me dá, não só as que eu executo ou realizo dentro da igreja, mas na família e igualmente na sociedade. Por fim, sem o Espírito, continuamos no cargo, função ou papel que temos, mas certamente usaremos isso para prejudicar os outros. Agora, você tem um Saul que usa a sua condição de rei, a sua posição de rei, a sua autoridade de rei, os seus recursos de rei, para matar aquele que só lhe fez o bem. Irmãos, o que tem de pastor aí, que faz tempo que perdeu a presença de Deus na sua vida e no seu ministério, e agora usa a condição ou a posição de pastor para prejudicar pessoas, não é brincadeira. O que tem crente se desviando de igreja, porque liderança eclesiástica não executa o seu papel de joelhos, dependendo da presença do Espírito, não é brincadeira. Não tem para onde, irmãos. Quando a presença do Espírito se vai do ministério de alguém, algo fica no lugar. Do mesmo jeito que sobre Saul, quando o Espírito de Deus foi embora e veio o espírito mau, provando a desqualificação de Saul, agora ele pega a sua condição de rei para tentar matar Davi. Irmãos, não será diferente quando eu exerço qualquer papel sem a atuação do Espírito. No lugar do Espírito, ou estará a minha carne, ou pior ainda, o próprio diabo. Porque quando Paulo disse, não deis lugar ao diabo, Paulo não está descrevendo descrentes, ele não está se dirigindo a descrentes, ele está falando à igreja. Eu posso dar lugar ao diabo, eu posso dar lugar ao diabo como filho, eu posso dar lugar ao diabo como marido, como esposa, como líder na igreja. Portanto, irmãos, comprometer a presença do Espírito, seja em qual papel eu estiver exercendo, será só uma questão de tempo para usar isso para prejudicar alguém. Quando olhamos para Saul, qual é a resposta que temos? O porquê do seu fracasso? Porque Saul comprometeu a presença do Espírito de Deus. A presença do Espírito de Deus é a grande diferença entre o fracasso e o sucesso ministerial, seja na igreja, seja fora dela. Vamos orar? Senhor, nós também corremos o risco de começar bem, Senhor,
e de ir sutilmente substituindo a presença do Espírito, achando que a capacidade é nossa mesmo, que a coisa vai acontecer, não importa como vivamos, porque afinal de contas fomos chamados, não precisamos mais do Espírito, uma vez que fomos capacitados. E Senhor, esse raciocínio é sutil, está em nós muitas vezes sem o percebermos, quando vamos exercer o ministério na igreja, ou quando vamos aos nossos relacionamentos sem nos preocupar de estarmos cheios de Ti, Senhor, e isso só abre as portas para o fracasso ministerial. Por isso, Senhor, eu imploro em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Enche, Senhor, o nosso coração de temor para qualquer pecado que comprometa a presença do Espírito. Enche, Senhor, o nosso coração de temor contra qualquer pensamento que nos sugira independência de Ti e de Tua vontade, Senhor. Mas que, pelo contrário, nós temamos nos envolver com qualquer coisa que comprometa a atuação constante do Espírito em nossas vidas. Senhor, que o exemplo de Saul nos funcione como vacina neste sentido. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.